Salve, jovens! Hoje vamos continuar nossa série de como ser um streamer e nesse vídeo especificamente a gente vai falar de microfone. Como configurar ele da melhor forma possível no Streamlabs ou no OBS para tirar o melhor som possível para sua stream ficar linda. Cola comigo e vambora! Ó, agora meu microfone tá cru, tá? Como ele veio. Vocês podem ver que meu som tá estourando bastante quando eu falo alto, tá vendo? Estoura. Fica com ruído chato, parece que tá clipando, que clipar é quando dá aquele cortezinho no som, a qualidade fica ruim. Isso se dá porque o nosso som tá chegando na faixa vermelha aqui no OBS, tá? O som não pode chegar de jeito nenhum nessa faixa vermelha aqui, porque vai cortar sua voz, vai perder qualidade e a gente não quer isso. A recomendação do próprio OBS é que a sua voz e a voz de quem você está jogando junto fique sempre na faixa amarela, tá? O mínimo, quando você falar baixo tem que estar aqui, e quando você falar alto tem que ir no máximo até aqui. Se você não mexer nos filtros, você não consegue isso. Quando você fala alto, você vai sair, quando você fala baixo, você vai estar na parte verde, que não é bom, porque essa parte verde aqui é mais reservada para o seu jogo, para ele ficar em segundo plano do que você está falando. Então vamos começar testando falando baixo. Fala o mais baixo que você costuma falar na sua live. Se você é uma pessoa que fala baixinho, fala baixo de propósito agora. O ideal é quando você fala, tá sempre chegando naquela faixa amarela ali, tá? Ó, eu tô falando baixo, tentando manter constante. O meu volume tá ok aqui, mas vamos ver. Normalmente não vai estar, tá? O que a gente vai fazer é aqui no Windows, Sons. Você vai escolher o seu microfone aqui, que no meu caso esse aqui é o Yeti. Apertar o botão direito, propriedades. Vamos para níveis. Normalmente isso aqui vem embaixo, tá? Normalmente vai estar baixo e eu vou simular isso aqui agora. Pode ver que meu som tá baixo, não tá agradável. Então a gente vai aumentar o som até quando eu falar baixo, ele poder ficar na parte amarela, tá? Então, ó, vou aumentando o som, aumentando o som, aumentando o som. Testando sempre o mais baixo, quando eu falo baixinho. Tô falando baixinho, tá aqui no amarelo, tá no amarelo, tá no amarelo, tá no amarelo. Então, tá legal. No meu caso, tá legal. O seu som mais baixo que você fala tem que estar no comecinho do amarelo. Isso você vai arrumar aqui no microfone do Windows. Embaixo aqui tem um negócio de decibéis, alguns computadores, alguns microfones. Eu recomendo não mexer muito nisso aqui, porque isso estraga um pouco o som. Bota bem para a esquerda ali, não bota decibéis extra aqui não, porque isso prejudica a qualidade do seu som, tá? Então beleza, quando eu tô falando baixo, tá ficando no amarelo, é o que a gente quer, deu ok, fecha isso aqui. Vamos começar a botar filtro para melhorar esse microfone então. Vocês verem, quando eu não falo nada aqui, tá vendo que o microfone não fica mudo? O que a gente quer é que o microfone não faça barulho nenhum quando a gente não está falando. Mas olha só o que acontece. Isso aqui são aqueles ruídos de ventilador que está aqui ligado por um acaso. Tem o som da rua também. Tem o som da minha CPU fazendo barulho. Mas esse filtro que a gente vai botar aqui agora é exatamente para eliminar algumas dessas coisas, tá? Vamos lá. Vamos devagar, desculpa. Vamos clicar aqui, no lado do microfone, a gente vai em filtros, vai clicar aqui no mais. O primeiro filtro que a gente vai botar é a redução de ruído. Você pode mudar aqui o nome, mas não tem pra quê, né? Eu acho um nome ótimo já. Ó, só de botar esse filtro, cara, olha só quando eu paro de falar como é que fica a minha barrinha. Só que assim, você pode jogar, quanto mais pra esquerda, mais intenso vai estar, quanto mais pra direita, menos intenso vai estar. Se eu botar aqui para direita, ele não tem filtro, basicamente. Então ele continua mexendo. Só que se eu botar lá para a esquerda, minha voz continua saindo, mas ela fica robótica, ela fica estranha, ela fica meio parecendo que, sei lá, tô no interfone falando no celular. Então o ideal é você conseguir jogar o mais para a direita possível isso, para sumir esse som. Não é para sumir 100%, tá? É para praticamente sumir. Se você botar muito para a esquerda, não vale a pena. Vamos lá, mais para a esquerda. Aqui, assim tá bom. Tá vendo? Praticamente não aparece. E quando ele aparecer, a gente vai cortar com outro filtro.
Lembra que cada caso é um caso, tá? Aqui em casa 30 é suficiente, tá bom? Mas na sua casa pode ser que o barulho de fundo seja muito alto, você precisa botar lá para a esquerda, mas eu não recomendo. Bota o mínimo possível, senão vai ficar robótico, fica estranho, perde qualidade no microfone. Então, tá ficando assim, 30 tá ótimo. Então vamos aplicar um segundo filtro aqui no nosso microfone. Vamos dar um mais de novo. Vai ser esse filtro de ruídos, tá? Eu não vou mudar o nome. Como funciona isso? Ele vai determinar uma certa quantidade, um certo volume para abrir o seu microfone. Então, abaixo desse volume, o seu microfone vai estar completamente fechado. Por isso que eu falei quando vocês botaram redução de ruído lá, para não tirar totalmente o som, porque você tira totalmente o som nessa parte aqui. Lá é só para tirar realmente, reduzir o ruído, como ele mesmo chama. Aqui você filtra ele totalmente. Essa nossa barrinha equivale a isso aqui mais ou menos, tá? O ponto não é o volume em si, não é a questão. Mas lá na direita é o 0 decibéis, tá? Lá no volume máximo. Então seria lá para a direita. Se eu botar minha barrinha lá para a direita, minha voz não vai sair. Ó. Tá vendo? Não tá mexendo aqui. O filtro já tá no volume, inclusive, bom. Quando eu tô em silêncio, ele não pega nada. Mas se eu começar a jogar lá pra esquerda, você vai ver que vai começar a abrir de novo. Ó, começou a abrir de novo, tá? Esse filtro é bom também para filtrar, por exemplo, batida na cadeira, vizinho fazendo barulho. Então você não vai deixar para tirar só o ruidinho. Esse aí você vai botar lá em cima. Você vai botar no ponto que você, falando mais baixinho, você tá pegando, tá? Então você vai testando, falando bem baixo, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando os dois aqui, andando meio juntinho assim. Assim que tá falando baixo, tá ativando ainda. Vai testando, testando, testando. Testando. Eu já testei aqui anteriormente, o meu por aqui fica bom. Quando eu falo baixinho, tá vendo? Tá saindo. Meu som ainda tá saindo, eu tô falando muito baixo. Eu nunca vou falar assim no midstream. E quando eu falo alto, também tá saindo. Claro que tá saindo, o filtro é para reduzir o ruído, né? O volume alto ele não mexe. Então, eu recomendo sempre que você bote 6 de distância entre um e outro, tá? Isso é a minha recomendação, porque eu vi no site do OBS eles recomendam isso. O Open Threshold é o valor que ele vai abrir seu microfone. Então ele tem que estar acima. É o valor que, quando eu passar dos menos 20 decibéis, ele vai abrir o microfone para a gente falar. Quando eu falar ou fizer um som abaixo de menos 26 decibéis, ele vai desligar completamente o microfone. Então, assim, para ele abrir é mais difícil, mas para fechar, ele tem que estar cada vez mais baixo. Para você não ficar cortando na sua voz sempre que você fala. Então, assim, esses valores vão ser dependente do seu caso, mas no meu 20 e 26 ficou bom, lembrando sempre a distância menos 6, então vamos testar de novo aqui, ó. Parei de falar, tá zerado, é isso que a gente quer, para isso que esse filtro vai servir, tá? Eu não recomendo mexer em nada dessas coisas, se quiser mexer você pode até pesquisar, mas eu não gosto e acho que o resultado que vem aqui já tá ótimo. Beleza, esses dois filtros que a gente acabou de falar, eles são sempre voltados para atrapalhar, para impedir que você capture aqueles sons mais baixos, tá? Clique de mouse, barulho de teclado, todo esse tipo de coisa. Então, se você tiver arrumado isso e depois você está fazendo sua stream e tá vendo que o som do teclado tá entrando, vocês voltam aqui, tá? Vão no filtro aqui, vão arrumando e testando, vai digitando, 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 ver quanto tá saindo ou não o som e vai ajustando essas coisas, tá? Agora a gente vai ter que ajustar o volume máximo. A gente não quer que nosso som estoure. Quando eu estou falando alto, está passando do vermelho aqui. Isso não pode acontecer. O ideal para uma stream é, quando eu estou falando o mais baixo possível, eu estar nessa parte aqui do amarelo, como a gente já conversou. E quando a gente está falando o mais alto possível, berrando, para poder gritar mesmo na stream, ele vai tocar aqui no comecinho, no máximo tocar no vermelho, mas chegar no amarelinho aqui no final. Se você fizer tudo ficar muito parecido, perde a graça. Então ele tem que oscilar aqui, tá? Você tem que deixar ele oscilar mesmo, mas evitando o vermelho. Tem um filtro que a função dele é exatamente essa, a gente vai ver agora. Então vamos clicar aqui, filtros, adicionar mais um filtro, o nome do filtro vai ser o compressor, tá?
A princípio, quando eu estiver falando, vai continuar no amarelo e tal. Mas vocês podem ver que mesmo falando muito alto, eu não consigo chegar lá no vermelho. Isso é o compressor que não tá deixando. Mas o compressor tá muito forte agora. Minha voz tá parando no meio, que é muito antes do que a gente quer. A gente quer aquela oscilação para ficar a voz mais rica, como a gente falou antes. Então vamos de ratio aqui primeiro. Esse primeiro parâmetro aqui, ele determina o multiplicador que vai reduzir sua voz. É mais ou menos isso. Esse aqui é um pouco difícil de explicar. Eu recomendaria deixar aqui no 5 por enquanto, tá? Para você ir testando e ajustando. Quando tá no 2, ele vai mais ou menos reduzir sua voz pela metade, vamos dizer assim. Mas 2 é muito baixo e 10 é muito alto. O que eu fiz na minha para configurar, eu deixei aqui em 5 e fui ajustando esse outro parâmetro aqui que eu vou falar. Nesse parâmetro aqui, é basicamente quantos decibéis ele vai reduzir e aumentar a sua voz quando você fala muito alto. Ó, eu vou ficar falando alto e vou reduzir aqui. Se eu botar aqui, se eu botar aqui, ó, se eu botar aqui, pronto. Você pode ver que a minha voz está sendo jogada no máximo até aqui a metade. Eu quero que ela chegue lá no vermelhinho, então vamos aumentar, vamos tipo diminuir o quanto ele está reduzindo. Quanto mais para a direita, menos ele vai estar reduzindo a minha voz. Então vamos lá. 12 decibéis. Tô falando alto e não tá chegando lá no vermelho ainda. Chegou um pouquinho, mas eu falei muito alto. É um tom que eu nunca vou chegar na minha stream, então assim, dá para aumentar mais. Vamos lá, 10. Lembra de falar da distância que você tá acostumado a falar no microfone, tá? Para testar isso. Tô falando bem alto, tá chegando lá perto. Quando eu tô falando baixo, tá ficando no comecinho aqui do amarelo. Quando eu tô falando bem baixo. Então, eu acho que talvez essa seja a minha configuração ideal. Eu já tinha testado antes, então já sei para não ficar longo no vídeo. Mas gastem tempo nisso, tá? Testem com isso aqui, bote para um lado e para o outro. Eu recomendo deixar no 5 e ir mudando. Quantos decibéis aqui vocês vão ver o quanto você precisa reduzir o volume quando está no máximo. Teste perto de 10 também. E vai chegando para a esquerda, ele vai ficar mais baixo, né? Quando estiver no volume altão lá. Tipo, ele vai reduzir mais a sua voz quando você estiver berrando. E quanto mais para a direita, menos ele vai fazer efeito quando você estiver falando alto. Eu acho que para mim tá bom. Ele tá oscilando bem. Então, nesse filtro aqui, acho que é isso. E para fechar, vou falar do último filtro que eu não costumo usar. Eu acho que ele atrapalha mais do que ajuda, porque é o filtro de ganho. Aqui, ó, ganho. Para que esse filtro serve? Ele basicamente aumenta o volume do seu microfone, dá alguns decibéis a mais para o seu microfone. Botando para a direita ele vai dando mais volume, mais volume, mais volume. Só que assim, ele dá uma distorcida no som um pouco. A não ser que você realmente não consiga atingir o volume legal lá do parâmetro do Windows, aí sim eu recomendo você usar esse aqui, tá? Mas eu não preciso, meu som tá legal. Se vocês precisarem, vocês usam ele aqui e vai estar tudo certo. Beleza, vamos dar uma comparada agora. A gente tá com nossos 4 filtros. Olha como a minha voz tá agora. Tô falando alto, falando baixo, falando bem baixinho, altão. E ela não tá saindo naquele padrão legal que a gente queria. Vamos desativar para ver como é que tava antes. Olha só como faz diferença. Aqui eu tô falando normal, tá ok. Mas eu paro de falar e ele chega lá, não tá ativando ainda, né? Quando eu falo alto, tá estourando pra caramba, fica horrível. Vamos reativar isso aqui, porque a gente não trabalhou pra caramba à toa, né? Então conseguimos chegar na melhor configuração possível pro microfone aqui no OBS. É basicamente essa. Com essa aqui você não vai ter problema pra nada. Qualquer microfone você vai conseguir resolver as coisas. Se esse vídeo foi útil, galera, por favor, deixa um like. Se quiser acompanhar meus vídeos, se inscreve. Deixa um comentário falando se achou ruim, se achou bom, para poder melhorar os próximos vídeos. E a nossa série de como ser um streamer vai continuar. Continuem com a gente. Dê o feedback sempre. Tamo junto. Boa stream. Curtam esse microfone.